Salmo 139, 9, página 689. Todos acharam? Amém? Diz assim o versículo 1 do Salmo 139. Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe. O Senhor sabe exatamente aonde a gente quer ir, o que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar. Ele já fala assim, não faça isso, por quê? Porque ele já sabe que a gente quer ir para lá. Então, quando a frase diz, tu conheces o meu assentar e o meu levantar e conheces de longe, na linguagem de hoje, é como você falar, eu já sei o que você vai fazer, eu já estou sacando, né? Deus já sabe tudo o que nós vamos fazer. E como nós nos comportamos, Ele sabe a intenção daquilo que nós estamos fazendo. Pois não há, versículo 3, cercas minha vereda, o meu caminho, e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, Tu sabes de tudo. E o comentário logo abaixo diz assim, Deus está onde você está. Jamais estamos sós. Temos um companheiro, quer o escolhamos ou não. Essa frase é muito importante. Existe companhia, quer queira, quer não. Isso é uma verdade, isso é uma coisa definida. Lembrem-se, moças e rapazes, de que onde quer que estejam, e o que quer que estejam fazendo, Deus ali está. Para cada palavra e ato, vocês têm uma testemunha, o Deus Santo, que aborrece o pecado, que odeia o pecado. Nada do que é dito, feito ou pensado, então, nada do que nós falamos, as coisas que nós fazemos, ou até o que a gente pensa, pode escapar do seu olhar infinito. Mas, aliás, suas palavras podem não ser escutadas por ouvidos humanos, mas são ouvidas pelo governante do universo. Até aí. Esse texto, ele explica de uma maneira muito clara o quanto que nós temos que vigiar. E a vigilância sempre foi uma área muito deficitária na minha vida. E depois da última vez que eu trouxe para vocês aquela palavra que eu tinha recebido, né, sobre as sentenças que Deus deu no livro de Malaquias, as advertências ao sacerdote, uma das coisas que o Senhor ele jogou uma semente que eu creio que ela começou a germinar, começou a ser trabalhada, que é a justiça, que é uma característica que eu nunca tive e eu sempre fui condescendente, sempre misturando a verdade com a iniquidade, sempre deixando a verdade ser frouxa. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E esse trabalhar, eu sei que está começando o cultivo, que tem que ser regado, e isso é um processo lento, porque de 48 anos, 48 foram cultivados na passividade e na mornidão de Laodiceia. O relativismo. Mas hoje, o Senhor me chama, hoje eu digo, no tempo de hoje, o Senhor me chamou a defender a verdade. E quando eu comecei a refletir sobre defender a verdade e a justiça, eu entendo que o que eu enxergo é que Deus foi me levando para entender como é a definição de justiça, o que se diz a respeito da justiça na palavra, como eu posso chegar numa coisa que eu nunca vi. E amar a justiça envolve nós querermos de todo o coração defender a lei de Deus, defender a verdade do Senhor, defender a Bíblia, mais do que a nossa própria convicção,
eu fazer esmagar a necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento e começar a fazer o que é certo. E para isso eu fui começar a estudar na Bíblia como isso vai acontecer, e eu chego no versículo de Apocalipse 24, 20, 2 pontos, verso 4, que fala que nós estaremos no céu, nos tronos, e eu tenho desejo de subir. Eu sei que a igreja tem o desejo de subir para o céu. E quando eu chego nesse texto que fala, vocês julgarão junto com Jesus. Aí eu falo, pera, mas eu tenho consciência de quem eu sou. Eu não sou um juiz. E aí eu olho para a Bíblia e eu vejo Salomão. Salomão não era juiz, mas ele pediu, e Deus deu para ele. Sim, Deus concedeu. Salomão tinha a sabedoria, tinha o discernimento, e ele tinha uma palavra que nós, de um modo geral, não todos, mas muitos de nós desprezamos. Conhecimento. O conhecimento, ele é tão importante, o conhecimento que eu digo armazene as informações, não despreze o que está acontecendo. O conhecimento é tão importante que o céu é repleto de conhecimento. E como que nós vemos isso? Quando nós abrimos a Bíblia em Daniel, capítulo 7, abra a tua Bíblia em Daniel 7. Página 957, que nós vamos ler a partir do versículo 9. O reinado do ancião de dias. Daniel, capítulo 7, página 957. Os versículos 9 e 10 falam sobre o reinado do ancião de dias. Eu observei até que os tronos foram postos. E a primeira vez que nós vamos ler 3 textos que falam exatamente a mesma coisa, em capítulos diferentes, mas aqui diz, observei até que os tronos foram postos, e nas 3 vezes que nós vamos ler, a que se refere quando começa a falar dos tronos? Quem sabe? Julgamento. Todas as vezes que nós vamos ler sobre a Bíblia, sobre os tronos, julgamento está acontecendo. Nós estamos aqui lendo que começa um julgamento, começa um juízo. Como chama quando inicia o juízo? Juízo investigativo. Essa é a primeira parte do juízo. E o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. Uma experiência que ninguém tem, de eternidade em eternidade, saber todas as coisas. Por isso, vale a pena estar junto a Ele. Como Cristo disse, vou para junto de meu Pai. O seu trono era como a chama ardente e as suas rodas como fogo abrasador. Então, quando Deus é conhecido como a experiência e com o fogo, é porque Ele vai consumir. Versículo 10. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Toda má obra será queimada como palha. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. O conhecimento para Deus é tão importante que ele tem tudo registrado. Só que para nós, o conhecimento ele é desperdiçado e nós não temos a capacidade de julgar com retidão. E aí nós ontem estávamos, inclusive, no culto doméstico, estudando o juízo de comprovação, que é a segunda parte do juízo final, que é dividido em 3 partes, e nós falávamos dos livros, e eu dei uma patinada nos livros, e eu fui dar uma pesquisada, porque o tema que estava na minha mente era o juízo de comprovação, porque como eu posso chegar ali se eu não sei nada sobre a justiça e o juízo? E o que o Senhor foi me respondendo é que eu tenho que ter o conhecimento do juízo de uma maneira mais profunda, porque como eu posso trabalhar no julgamento se eu não sei as partes, o fundamento,
o andamento dele. Como eu e você julgaremos os ímpios se nós nem sabemos como é esse julgamento? Como você pode ser considerado um juiz se você não sabe o julgamento que você vai trabalhar? Como você não sabe as fichas para que na hora de falar sim ou não, você vai poder falar algo bom ou algo ruim? Pastor. Marcelo, o mais importante não é você conhecer o rito. O mais importante é você conhecer, ter experiência com a justiça que é Cristo. Porque se a gente trazer isso para o nosso mundo, vamos falar de tribunal de justiça, onde são julgados os crimes hediondos. Hediondos são aquelas coisas que escandalizam com a sociedade. E o juiz que está lá sentado presidindo, ele conhece totalmente o procedimento de cada etapa. Mas se ele não for totalmente reto e libado nas suas ações, ele não vai julgar retamente. Então, o que você disse no começo a respeito de conhecer a justiça, de lutar pela verdade, é o mais importante. Porque se você não tiver noção, não tiver conhecimento dessa verdade, de vivência, a sabedoria aplicada, ainda que você conheça todas as fases do juízo, de nada adiantaria. Então, o mais importante é viver a sabedoria. É aplicar na sua vida e entender o que é, como Jesus disse para Paulo. Eu vou te ensinar o que é padecer, você vai padecer pelo meu nome. E aí ele entendeu que a justiça não era matar. E não era o conhecimento da letra que mata, não é a perseguição. E é isso que Deus está te ensinando. Então, mais do que conhecer o rito, é conhecer o dono do rito. É viver essa justiça. E quando nós continuamos a leitura, continuamos o entendimento aqui, lá embaixo tem 3 colunas. Na primeira coluna está escrito 7:10, um registro infalível. Diz assim: há um registro infalível em que estão todos os pecados cometidos. Como a pastora acabou de falar, qual é o fim da lei, o fim da justiça? Qual é o propósito da lei e da justiça? Chegar a Cristo, no amor. Por quê? Porque em Jesus nós vamos chegar com toda a nossa condenação. Porque aqui, há um registro infalível em que estão todos os pecados cometidos. Tudo o que nós fizemos está registrado. E aí a nossa alma fica em desespero. Porque nós estamos condenados pelos nossos pecados. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Jesus. O fim, o propósito da lei é Jesus. Porque através de Jesus, nós podemos chegar até esse lugar. E o texto diz assim: toda impiedade do homem, toda sua desobediência aos mandamentos do céu, estão escritas nos livros do céu com infalível precisão. As somas de culpa rapidamente se acumulam. Contudo, os juízos de Deus são temperados com misericórdia, até que as somas tenham alcançado o seu limite determinado. Deus é longânimo, ele tem uma paciência longa com as transgressões do ser humano e continua a apresentar a mensagem do Evangelho por meio de seus agentes. Então, o pecado está em andamento. Nós estamos em Barretos hoje com o pecado acumulando-se rapidamente. E o que Deus faz? O que significa evangelização? Pregar para um monte de pecados sendo acumulado até que chegue no limite dessa longanimidade do Senhor. E ele escolhe usar os seus agentes. Quem são os agentes do Senhor hoje? Eu e você. Até que o tempo determinado chegue, Deus suporta com paciência divina a perversidade do ímpio, mas declara que visitará suas transgressões com uma vara de medir. A medição de Deus é implacável. Então, ele finalmente permitirá que os agentes destruidores de Satanás dominem para destruir. Minuciosamente registrados nos livros do céu estão os comentários triviais e zombeteiros, ou seja, zombadores,
feitos pelos pecadores que não se importam com o chamado de misericórdia, quando Cristo é apresentado a eles por um servo de Deus. Tudo que é pregado e as pessoas zombam está minuciosamente registrado no céu. Como um artista imprime no vidro polido a verdadeira figura da face humana, assim Deus, diariamente, coloca nos registros celestes uma representação exata do caráter de cada indivíduo. É tão detalhado a nossa descrição diante de Deus, e isso é uma das coisas que eu quero trazer e compartilhar com vocês. Há muito tempo, e por muito tempo, eu me olhei no espelho e eu me aprovava. Eu achava que eu era uma boa pessoa. Até que o Senhor olhou, eu senti o peso da mão de Deus para mim, e quando eu me olhava no espelho, a minha consciência carnal ainda falava: olha você aí, seja você. E ao mesmo tempo o Espírito dizia: escuta, você está quase sendo destruído, você está se aprovando, você é louco. Como assim você pode estar se aprovando no espelho e Deus te condenando? E o conflito da mente é tão grave que o que nós fazemos no nosso coração é nos aprovar. Nós nos aprovamos com muita rapidez. E o comentário continua dizendo, depois, pula esse milhares de milhões de anjos, mas o outro ali na segunda coluna, abriram-se os livros de registro no céu, no quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temeram ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. Ou seja, o livro memorial de Malaquias 3,16 fala a respeito daqueles que amam e pensam e refletem nas coisas do Senhor. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu. Neemias, a isso se refere quando diz: Neemias tinha acabado de fechar a porta para os mercadores não trabalhar no sábado, puxava pelos cabelos, lutou pela causa de Deus, e depois da batalha toda ele fala: lembre-te de mim, ó Deus, Deus meu, acerca disso, e não apagues as boas obras que eu tenho feito para a casa do meu Deus. Neemias 13, 14. Senhor, ele está dizendo: Senhor, eu estou lutando a tua causa, lembra-te de mim, por favor, em nome de Jesus. E aí ele continua, a senhora White continua dizendo: no livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. É como se a Bíblia, a nova Bíblia do futuro, continuasse sendo escrita, seus registros sendo desenvolvidos. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, o poder que foi derramado, e você tomou posse do poder para vencer, né? Toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente anotados. Por isso a Bíblia diz que todo trabalho no Senhor não é em vão. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor de Cristo, encontra-se registrado. Diz o salmista: tu contas as minhas vagueações, tudo onde vai a minha mente. Põe as minhas lágrimas no teu frasco, no odre. Não estão elas no teu livro? As lágrimas daquele que chora por causa da causa de Cristo. Não pelas lágrimas de crocodilo, como chorou Esaú. Pelas lágrimas vertidas pela justiça. Não estão elas no teu livro, no livro memorial? Continua. As palavras terão poder para condenar. Ele disse: segue-me. Segui meu guia, ou seja, o anjo que estava com a senhora White, e ele me levou para diferentes casas, onde irmãos fizeram suas residências, e disse: ouve as palavras que são faladas aqui, pois estão escritas no livro dos registros. E estas palavras terão poder de condenação a todos os que desempenham parte nesse trabalho,
e não é segundo o espírito da sabedoria do alto, mas segundo o espírito que vem de baixo. O anjo está passando com a senhora White mostrando todas as nossas casas. Olha tudo que está sendo registrado. Tem coisas que eles acham que é sabedoria, mas é sabedoria de baixo. E o que vem de baixo vem do maligno. E nós, às vezes, reputamos como sabedoria de Deus. E o anjo está dizendo para ela, tudo isso está sendo registrado. Aí o anjo fala para ela, ouvi as palavras que deveriam fazer aqueles que as proferiram se envergonhar. Observações sarcásticas foram comunicadas de um para o outro, ridicularizando seus irmãos Jones e Wagner, e a mim, a senhora White, e Willie White e a mim. Isso foi escrito em 1888. Por quê? Porque naquele momento, o que aconteceu na igreja adventista? Eles estavam crescendo na mensagem, estavam aprendendo. Isso era quase o tempo de Jesus voltar para a terra. E aí o Senhor Deus envia uma mensagem através de dois jovens, que chamava Wagner e Jones. Eles tinham aquela tal de conferência geral, então todos se juntavam. E Deus envia para esses dois uma mensagem. Essa mensagem, chamada justificação pela fé, é o que nós acabamos de falar no básico. Quando nós temos pecado, chegamos a Cristo e Cristo nos perdoa. Essa é a base da justificação pela fé. Mas a mensagem que eles levaram é assim: se você confessar todos os seus pecados, diante da luz que você recebeu, você vai se tornar irrepreensível. Ou seja, você vai ser visto diante de Deus sem pecado algum. Quando foi levada essa mensagem, eu e você podemos viver sem pecado? Sabe o que a conferência fez? Esses homens são loucos. Isso é impossível. Todos nós somos pecadores e nós vamos viver no pecado. Quando nós dizemos isso, o que nós estamos falando para Jesus? Que é impossível. Que a obra que ele disse que vai fazer, nós não vamos dar conta. Se a gente diz é impossível, será que a gente vai conseguir alcançar esse lugar? Se Satanás te oprimir e falar, fica aí, você vai sair daquele lugar? Quando você aceita uma mensagem de que você pode ir muito além, aí a chance de você chegar lá é maior. Pergunto, qual é a missão da Igreja Amor de Cristo? Nossa missão é ser 144 mil. E uma das obras que Cristo fez, que nós temos que ser iguais a Cristo, foi evangelizar, não é isso? Mas o que Deus perguntou para mim, como está o teu amor pela obra da evangelização? E a palavra que me veio é egoísmo. Como eu vou vencer na evangelização se eu sou egoísta? Eu não vou vencer. Eu posso até participar, mas sem amor, eu sou como um sino que bate. Ainda que eu entregasse a minha vida por amor, ainda que eu entregasse a minha vida por causa de outra pessoa, sem o amor, meu corpo para ser queimado, sem amor, nada vale. Se nós investimos recurso na obra, se nós compramos placas, outdoors e livros, mas o nosso coração não tiver o amor que Cristo teve para que houvesse a salvação verdadeira e genuína, nada vale. E esse texto que o anjo está falando para a senhora White, olha como que no final da segunda coluna, ele diz então lá no meio, entre aspas, ouve as palavras que são faladas aqui, pois estão escritas no livro dos registros. Essas palavras terão poder de condenação a todos os que desempenham parte aonde? No trabalho. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando da igreja. A igreja está trabalhando, mas as palavras têm poder de condenação, que não é segundo o Espírito do alto. E olha como que continua esse comentário. Nós lemos que tem um livro memorial, nós lemos no meio do caminho o livro dos registros, e aí nós vemos agora, o subtítulo é o livro da morte. Há também um relatório dos pecados dos homens. A obra de cada homem passa em revista perante Deus,
e é registrado pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada. Hipocrisia é nós fingirmos que somos cristãos, fingindo, dissimulando, falsamente, relativamente, na mentira, só que diante de Deus, tudo isso está registrado no livro da morte. O que eu estou dizendo para você é o que o Senhor falou para mim. Você acha que tem um espírito que está sendo humilde, mas na dissimulação e na falsidade, o seu livro é registrado no livro da morte. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas. Hoje não. Agora eu não vou levantar para orar. Eu estou muito cansado. Não vai dar tempo. Oportunidades desperdiçadas, não aproveitadas. Influência exercida para o bem ou para o mal, quando você está querendo provocar alguém e você cutuca outra pessoa, ou você leva uma pessoa a fazer algo errado. Isso que significa influência exercida. Você pode exercer sua influência para alguém não pecar ou para alguém pecar. Influência exercida. Isso é no dia a dia. Lembra de você na tua casa. Juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é registrado pelo anjo relator. O livro da vida contém nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. E ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Perceba que aqui, enquanto está dizendo de registro em Daniel 7, está falando praticamente de crentes. Nós ainda não falamos de ímpios. Todos esses registros falam a respeito de mim e de você. E quando nós pensamos nos registros do céu, nós pensamos nos ímpios. Mas sabe qual que é o susto que eu tomei diante disso? Tudo, o registro todo, como que diz lá em Pedro, o julgamento começa pela casa de Israel. Esse julgamento de Daniel 7 é sobre eu e você. Os tronos estão postos. E quem está no céu hoje, então, fazendo essa ministração? O ancião de dias, os milhares e milhares, os 10 milhares e os 10 milhares, ou seja, os ministros de Deus, os anjos, porque eles fazem o relato e estão registrando, o processo está em andamento, e tudo que está escrito aqui não está falando dos ímpios. Está falando daqueles que um dia tiveram nome nesse livro, o registro do livro da vida. Aí continua assim, versículo 7 e 10. Os livros que são abertos no juízo investigativo. Quando alguém tem pecados nos livros de registros, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Então existe um livro da vida e a partir do momento que você está no livro da vida, o seu nome passa para o memorial. Mas se o seu nome vai ser retirado, a parte sua no memorial diante do Senhor, ela é retirada. Quem será julgado nessa etapa? É a pergunta. No grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. E aqui eu tomei um choque, por isso que eu compartilhei com vocês. Porque a nossa justiça carnal é assim, os ímpios serão condenados e eu aceitei Jesus. E ao contrário, quem está diante do tribunal agora é você, sou eu. Os ímpios, sabe o que? A cena que me veio à mente é a seguinte, vamos continuar que ele vai explicar, a senhora White vai explicar. O julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior.
porque já é chegado o tempo que o julgamento deve começar na casa de Deus, e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? No tempo indicado para juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, de acordo com as suas obras. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecado nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Êxodo 32, 33. E diz o profeta Ezequiel: mas quando o justo se afasta da sua justiça e comete iniquidade, todas as suas justiças que ele fez não serão mencionadas. O que acontece no céu hoje? Traga para Barretos. Quantas pessoas são ímpias e estão fazendo bagunça hoje, sábado, 19 de agosto, em Barretos? Milhares. Sabe o que a gente quer? Senhor, olha o que eles estão fazendo. Sabe o que diz para nós o Senhor? Eles têm que fazer tudo isso para que o número deles e o tempo e a quantidade de pecados se complete. Mas eu estou olhando para você. Eu estou olhando para a igreja hoje. Eu estou vendo se a igreja está dedicada. Eu estou vendo se você, salvo, no meio das pessoas crescerem na injustiça, se você é fiel à justiça ou você quer correr para a injustiça. Nós temos que olhar para a cidade e para a bagunça e para a festa e para as riquezas e para tudo isso e saber que Deus está nos colocando à prova, como Ele pôs o povo no deserto e disse: eu os mandei para o deserto para os provar. E olha que uma coisa que me chamou muita atenção nesse comentário é assim: e em todo esse tempo, nomes estão sendo escritos, nomes estão sendo tirados, isso está acontecendo agora, nesse exato momento no céu. Não tem como, ele não pode permanecer no livro da vida, esse tem que ser colocado. Eles estão trabalhando constantemente nisso agora. Por isso o movimento no céu é grande. E a escada que Jacó viu dos anjos que sobem e descem está trabalhando em intensa velocidade. Nós acabamos de estudar que Satanás começou a entender o seu julgamento lá no Éden. Agora imagina agora, que são os últimos momentos, como nós lemos, eu não lembro exatamente quando foi, mas que quando nós lemos Apocalipse 12, que o dragão foi tirado do céu, e ele sabe que tem pouco tempo, e foi fazer o quê? A guerra. E a guerra que nós estamos enfrentando hoje, nós estamos como os 3 apóstolos do Getsemane, em letargia e sonolência. Cristo nos trouxe para mais perto do que os outros, e falou: vigiem comigo. Porque Jesus tem uma igreja sobre a terra, e ele falou: eu vou confiar a vocês mais coisas, vigiem comigo. Mas nessa vigília, nós falhamos. Livro de registros, livro dos pecados e livro da morte, o livro da vida e o livro memorial. Passa a leitura agora para Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, a página é 1042. Malaquias capítulo 3, página 1042. O subtítulo é A Recompensa dos Fiéis. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro,
E o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante dele. Para quem? Para os que temeram ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. Esse memorial diante do Senhor é para essas duas qualidades ou características, esses dois tipos de pessoas. Os que temeram ao Senhor e os que pensaram. Pensar significa você praticar o nome do Senhor. E na segunda coluna está escrito: memória constantemente renovada. Toda libertação, toda bênção que Deus no passado concedeu ao seu povo deve ser mantida fresca no salão da memória como garantia de bênção cada vez mais ricas e crescentes que Ele concederá. As bênçãos do Senhor são adaptadas às necessidades de seu povo. Sabe o que esse comentário fez na minha mente? Entender que diante de Deus tem um memorial. Olha o que meus filhos fizeram de bom. E sabe o que deve ter no nosso coração, na nossa mente? Um livro memorial. Ou, como nós chamamos, pedras memoriais. E o que a senhora White está dizendo? Essas pedras memoriais devem estar frescas no salão da memória da nossa mente. Para saber que se Deus nos abençoou até aqui, e agora ficou mais difícil, Ele vai continuar nos ajudando. É isso que esse texto quer dizer. Se foi difícil até aqui, mas você chegou, não era capaz, não era possível que você passasse de fase, que você conseguisse uma faculdade, que você conseguisse um trabalho. Era impossível que ao ser demitido, você não teria mais condição de trabalhar. O que Deus fez uma obra que era maior. Você fala, não consigo. Parecia impossível, mas aconteceu. Esse mesmo, olha o que ela termina. As bênçãos do Senhor são adaptadas às necessidades. Ou seja, se agora é mais difícil, a bênção de Deus vai ser maior. Se agora a prova é pior para você, a bênção ela se adapta à tua dificuldade. Deus está dizendo, eu vou fazer. Eu vou cumprir. E é isso que nós temos que querer, é isso que o Senhor está pedindo para nós. Mas o que o Senhor ministrou para a minha vida e que eu estou compartilhando com vocês é que agora os livros têm que ser guardados, avivados, abertos e lidos. Leia, estude, busque, medite, reflita, lute pelas informações que Deus já deu para você até aqui. A tua história de vida vai te dar força para você continuar. Ela não vai te jogar para trás. Porque se você chegou até aqui, é porque Deus disse, você não tinha condição, mas eu te trouxe. E daqui para frente vai melhorar se você confiar. Nós acabamos de cantar, o poder para vencer está conosco. Nós cantamos isso, amém? Nós dissemos assim, eu quero ser o que Deus desejar. Aí, no finalzinho da segunda coluna, está escrito assim, refletindo os raios de luz. Malaquias 3,16. Ao cristão é concedida a alegria de reunir raios de luz eterna do trono de glória e de refletir esses raios não apenas em seu próprio caminho, mas no caminho daqueles com quem ele se associa. Deus vai derramar poder sobre você, não só para você, mas ao redor. Ao falar das palavras de esperança e encorajamento, de louvores agradecidos e de alegria, ele pode se esforçar para melhorar as pessoas ao seu redor, elevá-las, apontá-las para o céu e para a glória, e levá-las a buscar, acima de todas as coisas terrenas, os bens eternos, herança imortal e riquezas imperecíveis. Se você buscar e continuar recebendo a luz e refletir a luz, as obras do Senhor irão acontecer. Como a pastora falou para mim agora. Se você entender e olhar só para Jesus, entender que a justiça não é a ferro e fogo, mas é Cristo transformando o seu caráter, então a obra vai ser desenvolvida na sua vida. E o último comentário desse quadrado ali, na terceira coluna lá embaixo, 3,17, está escrito assim, todo brilho é luz refletida. Todo brilho
possuído por aqueles que obtiveram a experiência mais rica, é apenas reflexo da luz do sol o quê? Da justiça. O que nós iremos refletir não é nosso. Eu não sei ter a justiça na minha mão. Eu não sei viver a justiça de Cristo. E o que eu devo fazer? Refletir a Cristo. Por isso o nome do livro é Refletindo a Cristo, esse devocional que o Senhor tem me alimentado, começou pelo Geraldo, né? Compartilhamos com os homens, não sei se alguém teve a curiosidade. O livro Refletindo a Cristo de devocionais, ele vai nos mostrando e fazendo-nos olhar para toda a obra de Jesus. E quando nós olhamos, nós começamos a fazer as coisas como Jesus. Não porque nós conseguimos, mas porque se nós admiramos a Jesus, nós seremos iguais a Ele. Então diz, todo brilho possuído por aqueles que obtiveram a experiência mais rica é apenas o reflexo da luz do sol da justiça, que é Jesus. Quem vive perto de Jesus, brilha mais. E agradecemos a Deus que o Mestre tem seus filhos ocultos, que não são conhecidos pelo mundo, mas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O brilho da menor joia no tesouro de Deus o glorificará. Há muitos que durante esta vida não parecem ser particularmente honrados, mas o Senhor vê aqueles que o servem. Ou seja, nos livros da vida e no livro memorial. Mesmo que aqui você não esteja estampado, no livro memorial e no livro da vida, você está sendo registrado. Pastora, você ia fazer um comentário? Uma coisa interessante que eu fiquei meditando, quando eu falei a respeito do nosso tribunal aqui na Terra, e dos crimes hediondos, os crimes hediondos, você sabe que quem dá a palavra final, não sei se a igreja sabe, mas não é o juiz. Eles separam 7 pessoas, tem que ser um número ímpar para não empatar, de pessoas que têm um caráter considerado, uma moral considerada limpa na sociedade. São pessoas que não têm relação nenhuma com o crime cometido, nem com a cidade, para não ter interferência no julgamento. E essas pessoas são colocadas expostas aos fatos, tanto da parte da promotoria, que é o acusador, quanto da parte do advogado, que é a defesa do crime cometido. E conforme o juiz vai colocando e às vezes ele para, às vezes ele faz perguntas, ele vai auxiliando, porque ele conhece o rito. E é exatamente o que acontece no juízo de comprovação, porque o pastor falou que isso chamou a atenção dele, né? Ele falou que nós vamos julgar, né, os anjos caídos, nós vamos julgar o mundo, e nós somos esses, mas para nós estarmos nesse juízo de comprovação, julgando o mundo e os anjos que são caídos, a nossa reputação tem que ser ilibada, irrepreensível. E se nós não aceitarmos essa irrepreensibilidade, que é avaliada pela luz que nós temos, jamais nós chegaremos a esse tribunal. Quem está nesse tribunal de comprovação? Aqueles que foram achados escritos no livro da vida. Nesse momento do juízo investigativo, avaliadas nossas vidas, o nosso nome foi tido por Jesus com a permissão de estar ali. Aí Jesus volta, e naquele período do milênio é que acontece o juízo de comprovação. Quem subiu, porque se achou a sua reputação irrepreensível, faz parte desse julgamento. Então, nós temos esse julgamento para que a gente tenha uma ideia de como funciona. Só que o juiz, no juízo de comprovação, ele tem uma reputação absolutamente inquestionável, que é Jesus. Então, da terra não é absolutamente questionável, mas funciona. Agora, imagina esse juízo no céu e a importância de nós termos consciência do que está acontecendo nesse momento, das falas que nós temos, do poder das nossas palavras, das nossas ações, das nossas decisões, o quanto isso define a nossa situação espiritualmente falando. Nós vimos, então, livro de registro, livro da morte, livro da vida,
os registros celestiais sendo abertos. Esses livros estão sendo escritos hoje a respeito de mim e de você. A primeira parte do juízo, chamada de juízo investigativo, sou eu e você que estamos no réu. Nós somos os réus, aqueles que estão sendo julgados. E aí, nós passamos, então, para a segunda fase. E você vai abrir a tua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Na página 1527. Apocalipse, capítulo 20. Amém? Todos acharam? Antes de ler o capítulo 20, se você olhar na mesma página à esquerda, o subtítulo lá no 19, versículo 11, está escrito: o cavaleiro no cavalo branco. Né? Qual é essa descrição do cavaleiro no cavalo branco que João viu? Não precisa ler, só explique com as suas palavras. Quem sabe? Oi? Da justiça, o que mais? O que é essa descrição do cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse 19? O que fala Apocalipse 19? Pode falar. A volta de Jesus. Jesus vem como um guerreiro, todos os anjos atrás dele. Nisso já aconteceu o arrebatamento. Ou seja, olha como que fala o versículo. Vamos ler o versículo 9. Versículo 9 do Apocalipse 19. E ele disse-me, escreve: abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós já estudamos a ceia do Cordeiro e a ceia de Deus. A ceia do Cordeiro é o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos. Essa é a segunda volta de Jesus. A primeira parte da segunda volta de Jesus. Porque qual é a segunda parte da segunda volta de Jesus? É a partir do versículo 11, mas nós vamos ler o versículo 17. E vi um anjo que estava em pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. A volta de Jesus tem duas partes: o arrebatamento e a execução da vinda de Jesus. Isso começa qual período da história da Terra? O 7º milênio ou os 1000 anos? Como que a gente sabe que mudou a fase do julgamento? O que acabou de acontecer com os santos? Como nós vamos cantar daqui a pouco, vamos subir. Em nome de Jesus? Amém? Vamos subir. Então aqui terminou o juízo investigativo. Quando no céu é dito a ceia das bodas do Cordeiro, Jesus desceu, encerra o juízo de investigação. Todos os casos dos ímpios foram registrados, e por isso Jesus vem e vai executar o juízo dos ímpios, que é a ceia de Deus, a destruição. Se você ler a senhora White, os capítulos, eu estava lendo ontem, capítulos 63, 64, 65, do livro História da Redenção, ela descreve o massacre, corpos sobre corpos, aquela cena horrível, as aves comendo os corpos e tudo aquilo. Tudo isso é a ceia de Deus. Por quê? Porque foi cumprida a ira de Deus sobre os ímpios. Mas a primeira parte do juízo terminou. Então vai começar o quê? A segunda fase do juízo. Pastor? É uma observação que o juízo de investigação, ele não termina aqui. Ele termina no Apocalipse 16, quando começam as pragas e nenhuma carne mais se salva. É onde começa a cair as pragas sobre os ímpios. Naquele momento, então, para a gente definir o tempo, quando você olhar e identificar as pragas caindo, já estão definidos os dois grupos. Tá? Então eu vou refazer. Eu disse que aqui na ceia está definido, já encerro a investigação. Na verdade, no tempo das pragas, houve o decreto dominical, houve o alto clamor,
houve os conversos da hora undécima, foram definidos os dois grupos, os que foram selados para Deus e os que tiveram a besta, adoraram a besta, sua imagem, o número, ou a marca e tudo da besta, foram definidos os dois grupos, começam as 7 pragas, ali já terminou o juízo investigativo. Obrigado pela correção. Um detalhe importante, por quê? Porque haverão 7 pragas, um decreto de morte antes da volta de Jesus, mas aí todos os casos já estão encerrados, até porque nesse tempo o que acontece? Miguel se levantou do trono. Ele se levanta do trono, ele levantou do julgamento. Nós estamos vendo tronos, se levantou do julgamento, então já encerra ali, quando Miguel se levanta. E as coisas vão se encaixando na nossa cabeça. Eu estou pregando para vocês e aprendendo com vocês. Uma definição legal também da gente entender isso é Daniel 12:1, que é quando Miguel se levanta em favor do seu povo. Então houve definição, porque vai cair as pragas, então aquele povo que já está selado, a White fala assim, não haverá intercessor diante do Pai, não haverá mais um advogado, né? Mas por que não vai haver? Porque já foi selado o seu caráter, então você não tem a tendência mais pecaminosa, por isso não tem mais um intercessor. Então isso precisa ficar muito claro, porque as pessoas ficam apavoradas, nossa, não vai ter esse encontro, porque Jesus age conforme a necessidade. E a necessidade, quando se fecha a porta da graça, já não é mais intercessor, porque o seu caráter foi selado, foi determinado como igual de Cristo. O que é a defesa? Então, Miguel vem como o chefe, então, ela conta que vão haver anjos com espadas desembainhadas em forma humana, e quando aquelas espadas se levantassem contra nós, elas vão cair como se desfarelando, se desfazendo como pó. Então, o que nós vamos precisar nesse momento seria dessa defesa, que é nesse momento que Jesus se levanta dessa forma para estar ao nosso lado. Obrigado. Então, todas essas fases do julgamento têm que estar corretas na nossa mente e nós temos que ter a consciência completa. Por quê? Olha como começa o capítulo 20. Eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo, sem fundo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, a descrição, a hora que se encerra o período da volta de Jesus, é de 1000 anos. E lançou no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele será solto por um pouco de tempo. É muito interessante depois você estudar, ou se alguém depois quiser trazer essa mensagem para a igreja, compartilhar. Esse pouco de tempo em que Satanás é solto, é uma ministração extremamente interessante de quando Jesus desce com a Nova Jerusalém e como os ímpios vão ser revividos e como eles estão. Mas o versículo 4 continua dizendo o quê? E eu vi o quê? Tronos. O que acontece então? Olha o juízo trabalhando novamente. E assentaram-se sobre ele, e o julgamento foi-lhes dado. É isso que pesou no meu coração. Como o julgamento pode ser confiado a uma pessoa como eu? Aí a minha resposta é óbvia, não pode. Então o que eu tenho que fazer? Se Deus me deu graça até aqui, Ele vai conceder as bênçãos à medida das minhas necessidades. Então eu não posso parar e eu vou correr atrás até receber. Essa é a atitude da igreja que tem que ter a partir de agora. Se Deus ainda está concedendo graça para mim, Ele vai conceder para vocês. Muito mais. Porque se alguém tem mais responsabilidade, mais peso aqui dentro, sou eu. E eu assumo essa responsabilidade. Mas eu também estou declarando para vocês que eu não vou desistir. Eu estou compartilhando com vocês as lutas que estão passando na minha mente nesse tempo de intensa prova, mas que foi agora que, talvez na mente de vocês seja até óbvio, mas para mim isso está abrindo um mundo novo. Eu estou trilhando e descobrindo um caminho novo. Então foi-lhes dado, o julgamento foi-lhes dado, e eu vi
as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então fala, em Apocalipse 20, de 1 a 3, Satanás é preso por 1000 anos, e os santos estão com 1000 anos com Cristo no céu. Na segunda fase do julgamento, então é descrito aqui todo o processo do juízo investigativo. E de uma forma bem resumida, qual é o propósito que nós já sabemos? Primeiro, o juízo, Deus precisava, para ele julgar, ele precisava? Não. Mas o que aconteceu no princípio do conflito dos séculos? O Deus Todo-Poderoso foi acusado. A partir desse momento, ele começou a juntar provas, começou a juntar registros. Então, nós vamos registrar tudo. Olha quanto registro Deus está fazendo. 6.000 anos registrando tudo nos livros. Tudo. Esse eu estou dando chance, esse não. Esse sim, esse não. E Satanás ali. Satanás ali. Satanás ali. Foi falado pela irmã, né? Satanás provocando, ele sendo o principal culpado de tudo e sendo o acusador. O pior inimigo das nossas vidas. Ou chamado também pela senhora White, o inimigo das nossas almas. E Satanás ali. E o que Deus está fazendo para o conflito? Registrando tudo, registrando tudo. Aí vai chegar ali e Deus vai mostrar. Aí Deus vai mostrar duas coisas interessantes que nós pegamos a descrição de um pastor, que ele fala: a imparcialidade da recompensa dos justos. O que seria imparcialidade da recompensa dos justos? Como Deus foi justo em falar, esse está lá ou não. Por exemplo, Manassés, o rei que cortou Isaías ao meio, ele está no céu. Que justiça é essa? A justiça do amor e do arrependimento. Porque se a nossa justiça não for muito acima dos escribas e fariseus, sabe por que a gente não pode entrar no reino do céu? Porque nós temos que olhar lá em cima e ver como Esdras, Paulo, que o apedrejou, Estevão, perdão, nós temos que ter a mentalidade de Estevão, que ao ver Paulo no céu, com certeza vai ficar extremamente feliz. Mas sabe o que acontece conosco? Nós vemos os ímpios e nós executamos uma justiça que não é a justiça de Deus. Por isso, nós não nos conformamos com os textos bíblicos. Nós ficamos indignados. Como que o Davi estragou a vida dele, da família, tudo? E o Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque a gente quer justiça para o Davi. Mas a gente quer a justiça dos homens e não a de Deus. Nós não queremos, o nosso coração carnal hoje, a justiça de Deus. É isso que Deus está mostrando. Nós ainda não podemos participar do juízo de comprovação. Porque nós somos juízes da tribo de Dan. Os juízes da tribo de Dan foram excluídos das 12 tribos, porque a justiça deles era ferro e fogo. Dan não tem uma porta na cidade celestial. Se você voltar um pouquinho na página anterior, o comentário lá embaixo diz assim, lá na primeira coluna: Satanás será levado ao deserto, assim como Azazel. Quando se completava o ministério no lugar santíssimo e os pecados eram removidos e invertidos do sangue da oferta pelo pecado, o bode emissário era apresentado vivo perante o Senhor. E na presença da congregação, o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel. Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação do santuário celestial, ou seja, tudo que Jesus está fazendo de purificação hoje, na presença de Deus e dos anjos do céu e o exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. Ponto. E assim, como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo, por quanto tempo? 1000 anos.
Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando todos os pecados de Israel, era enviado a essa terra solitária. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados, induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra. Até aí. Quando você vira a página agora, nos comentários, diz assim na segunda coluna, está lá 20, versos 12 e 13. A lei de Deus vista sob uma nova luz. Quando o juízo se assentar e todos forem julgados pelas coisas escritas, aonde? Nos livros, a autoridade da lei de Deus será considerada como uma luz completamente diferente daquela que agora é considerada pelo mundo cristão. Sabe por quê? No final de tudo, olha o que diz o versículo 11 do Apocalipse 20. O que eu vi? João diz, vi um grande trono branco. Lá em Daniel 7, viram tronos. Lá em Apocalipse 24, vi os tronos e agora o grande trono branco. E tudo se encerra com a fase de execução, com o juízo de Cristo Jesus. E nesse tema, nessa parte final, foram abertos os livros. O último versículo que eu quero ler é o versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Escolha, pois, aonde você quer que o teu nome esteja escrito. Clame ao Senhor, porque Ele revelará exatamente as obras ímpias da tua mão. Ele vai dizer se você está apto a participar do juízo de comprovação. E se você não está, você vai clamar com desespero: eu quero participar. Eu quero estar no juízo de comprovação. E agora nós vamos declarar com fé isso. Senhor, essa música fala assim: já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Essa deve ser a força motriz, a força que te impulsiona a buscar a salvação e ter o seu nome não retirado, porque todos já tiveram o seu nome escrito no livro da vida aqui, para que ele não seja retirado e não esteja no livro da morte, mas permaneça no memorial que está diante do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o Senhor.